Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Olha eu aqui de novo, trazendo para você uma novidade. Sempre eu trago novidade. Em cada edição do nosso podcast, a gente traz um convidado com muita história para contar, com coisas inéditas e tantas outras coisas que já viveu ao longo da sua vida. E a gente aproveita para colher, para beber nessa fonte das histórias, da sabedoria, do conhecimento, das experiências dessas pessoas. E olha, o convidado de hoje tem uma experiência extraordinária, porque ele se dedicou a vida inteira a estudo da mente humana, para poder conhecer, para poder penetrar, para poder ajudar, para poder direcionar, para poder desmistificar até alguma coisa que nos atrapalha e elucidar quem somos nós, onde estamos, para onde vamos e o que queremos. Olha só, já estou dando briefing demais. Já está conosco doutor Idalino Souza Almeida. Que prazer, doutor, estar com o senhor aqui conosco. Prazer é nosso e gratidão pelo convite. Olha, a gratidão é nossa de ter uma pessoa com a envergadura que o senhor tem, com o trabalho que dedica a sua vida inteira ao outro, ao maior sofrimento da humanidade, que é o psicológico, né? Psicológico. E por falar em psicologia, o senhor é professor, é doutor, é mestre em psicologia, psicanálise. O que mais? Fala pra gente. Faz parte da nossa carreira. O que mais o doutor Idalino faz? A gente trabalhar a mente humana, a gente tem que pesquisar, tem que estudar, né? Sem estudar, a gente não consegue chegar. E o senhor idealizou e continua ainda aí um curso que é pós-graduação em terapia regressiva. Pois é, aqui no Brasil, esse foi o primeiro curso de pós-graduação. Terapia regressiva, né? A gente desenvolveu muitos anos, né? Muita prática, um curso que nós fazíamos no primeiro momento em 12 meses. E nesse desenvolvimento chegou a pandemia e aí muitas pessoas realmente começaram a desistir e hoje nós fazemos ele online. E ele continuou com a duração de 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 6 meses, são 18 meses. São 18 meses, aliás. 18 meses. É. E hoje ainda tem vaga para esse curso? As pessoas querendo participar? Tem sim. Então, o curso está em andamento ou vai começar uma turma nova? Vamos começar uma turma nova. Quando que vai começar, doutor? Esse ano eu acredito que não comece mais não. Eu não sei, mas a nossa diretora é que tem a agenda, é que sabe o que está acontecendo. A Silvia, né? Então eu quero saber, quem quiser, antes da gente entrar nesse assunto, já vou deixar aqui, quem quiser conhecer a pós-graduação em terapia regressiva Lato Sensu, né? Isso, que já pode fazer as inscrições. Mas o que vem a ser Lato Sensu? É um curso que, na realidade, é oficial. É reconhecido pela faculdade, tá certo? E que, de alguma forma, é simplesmente você montar um curso e botar o nome. Um curso pós-graduação. Só que o Lato Sensu quer dizer o pós-graduação. Agora, doutor, esse curso, qualquer pessoa pode participar ou só quem já tem uma graduação? Só quem já tem graduação. Em qualquer área? Esse Lato Sensu. Em qualquer área? Não, a ressonância pode ser outro, qualquer pessoa que não tenha a graduação. Bom, a gente estava falando de pós-graduação em regressão. O senhor falou em ressonância. O senhor tem uma outra pós-graduação que é em ressonância. Não, a ressonância psicoterapêutica, ela é simplesmente uma formação de 5 meses, né? Que inclusive as pessoas que fazem a pós-graduação, elas são presenteadas com a ressonância psicoterapêutica. Então vamos lá. Todo mundo conhece a ressonância magnética, né? Onde tem as máquinas que as pessoas entram para fazer um determinado exame para descobrir algum problema de saúde que tem, sobretudo aí na parte óssea e outras partes do corpo. O que é a ressonância magnética à distância que o senhor faz? Olha só, nós trabalhamos com ressonância psicoterapêutica, não com a psicoterapêutica, claro, até eu agora. A psicoterapeuta, eu falo de ressonância magnética e a pergunta é ressonância psicoterapeuta. Isto, é a intercomunicação entre dois inconscientes via ondas cerebrais. E para que é usada a ressonância psicoterapêutica?
alguns pacientes, alguns clientes que nos procuram com algumas dificuldades e a gente vai tentar resolver por uma terapia regressiva ou outra técnica. Só que a estrutura psicológica do ser humano, nem todos se abrem para a gente ter acesso à origem do problema. Aí fica uma sessão, 2 sessões, trabalhando com regressão ou coisa assim. Mas tudo depende da estrutura psicológica do cliente. Por que depende? Eu digo sempre o seguinte, dentro de nós existe um antivírus, assim como existe num computador. No computador, para que existe mesmo o antivírus? Para proteger seus arquivos. Para proteger o sistema. O sistema. Dentro de nós é a mesma coisa. E dentro de nós esse antivírus nada mais é do que o instinto de preservação. Então, quando você tenta acessar a origem de um conflito que o cliente está trazendo até você, e a gente tenta acessar a origem, a depender da pessoa, o antivírus dele, ou seja, o instinto de preservação, não permite. Porque é como se tivesse medo da gente bagunçar a estrutura psicológica da pessoa. Interessante. É. Quer dizer que então ele protege, vamos dizer assim, o inconsciente protege lá tudo que você tem nos seus arquivos para que nenhum invasor tome posse, mesmo que seja para melhorar. Mas o antivírus está ali, está dando vida, ele vive com aquilo. Então, verdade. Que legal. Sim. Então, diante essas dificuldades, às vezes o cliente chega até nós, a gente precisa acessar essa origem, porque senão não consegue trabalhar. Aí tem aquelas pessoas que são mais difíceis e outras são mais fáceis. Né? Aquelas pessoas mais fáceis, a gente consegue na primeira sessão, a gente já consegue acessar a origem para poder trabalhar a causa e a origem. Porém, outros não. Então a ressonância vai justamente ajudar e resolver a questão do acesso à origem. Mas e então, por quê? Agora, quer que eu explique? Por favor. Olha só. Qual a diferença da ressonância e por que a terapia regressiva não consegue na primeira, segunda ou terceira sessão? Fica suscetível ao instinto de preservação. Enquanto com a ressonância não precisa. Na primeira sessão você já chega na causa e origem. Por quê? Porque eu vou, logicamente, usar um coterapeuta. Ou seja, meu cliente está aqui. Então são 3 pessoas, São o 3 terapeuta, pessoas. o coterapeuta e o paciente, o cliente. Então eu vou hipnotizar, mas não o cliente. Eu vou colocar no estado alterado de consciência o coterapeuta. Que, por sua vez, quando a pessoa chega ao estado alterado de consciência, ou seja, eu mudo a frequência cerebral, de ondas betas para ondas bem mais altas, de acesso ao inconsciente. Eu vou acessar o inconsciente... um teta, um gama? Tipo assim. Aí eu tenho acesso ao inconsciente do coterapeuta. Aí o que vai acontecer? Eu vou entrar via ondas cerebrais em sintonia, em ressonância com o inconsciente do cliente. Vamos lá. Eu não passo pela área de censura do Essas 3 pessoas não precisam necessariamente estarem presentes num só local. Não. Então quem está presente é o terapeuta, o coterapeuta. O coterapeuta não precisa estar Não precisa presente. também. Não. E o cliente? Então vamos lá. Doutor Idalino está aqui na Band. Isto. Tá? O coterapeuta está no escritório dele lá em Piatã. Isso. E o cliente está em Fortaleza. Está no Japão, está onde estiver. Então, daqui o Idalino vai acessar o coterapeuta lá no Capão. Isso, via o Zoom, logicamente. Como é que esse acesso... Esse acesso? Bom, em primeiro lugar, se você tem um acesso pelo Zoom, aí eu estou presente, minha imagem está no Zoom, a do coterapeuta e do cliente também. Os 3 juntos não tinham no Zoom. Exatamente, no meu computador. Os 3 juntos estão ali. Então, quando eu estou hipnotizando o meu coterapeuta, então, ele vai entrar naquela frequência, tal, etc, etc. E aí eu vou contatar o inconsciente do cliente que está ali também. Ou seja, está ali com uma foto, porque é a foto que vai permitir o inconsciente fazer a conexão. Porque a ressonância ela parte do princípio de Dr. Jung. Onde Dr. Jung, a teoria dele afirma que todo ser humano é interligado pelo inconsciente. Se todo ser humano é interligado pelo inconsciente, então onde tiver a pessoa que eu quero contatar, é só pegar a foto para fazer a conexão e encontro ele lá no inconsciente coletivo e vou trabalhar com o inconsciente dele. Então vamos organizar aqui para a gente entender melhor. Eu quero ser o seu coterapeuta. Tá. O Big, que é o nosso produtor, é o nosso paciente. Ele está Pronto. lá em Santo Antônio, no bairro aqui de Salvador. Tá.
Nós dois estamos pessoalmente aqui. Tá. O senhor é terapeuta, eu sou coterapeuta, e o nosso foco é o nosso paciente, que é o Big, que está lá no Santo Antônio. Isto. Eu não tenho como trazer ele numa reunião via Teams, por exemplo. A gente pode acessar ele apenas pelo pensamento, pela PDE, pela parceria direta com o inconsciente, eu atingir o Big lá? Sim, claro. Veja bem, ou trabalhando de alguma forma com o Team ou com o Zoom, seja com o que for, desde que eu consiga as 3 imagens e conversar com os 3 aqui. É como se eu fizesse uma conexão pela internet. Se eu quisesse agora pelo meu celular, eu quero fazer uma chamada de vídeo com a Ilsulino e com o Big. Eu vou ter a imagem dos 3 ali. Ok? Sim. Seja com o Team, seja Então com... tem que ter a imagem. Sem a imagem não há conexão. A imagem é o nome completo da pessoa. Não há conexão sem a imagem. Sem a imagem não tem como. Não Muito tem como o outro inconsciente, tá, localizar no inconsciente coletivo. Aí eu achei que só ele pensando na pessoa Não. transmitisse aí. Bom, o senhor tem um livro, né, com relação a esse tipo de... Esse segundo livro trabalho. que lançamos agora, que é o Ressonância Psicoterapêutica. Porque o seu primeiro livro, ele é o... Como é que chama o seu primeiro livro, doutor? Mas é de autoconhecimento. É o... Reflexos Reflexões. em que mundo vivemos e em que Deus cremos. Isto. O que é que traz esse livro? Em que mundo vivemos é um autoajuda? Esse livro ou foi reflexão? escrito quase há 30 anos atrás, né? É de autoconhecimento, onde tem uma série de questões, coloca a pessoa para poder realmente refletir sobre a vida, sobre o que ele acredita, tá? Passa a se autoconhecer. É um livro de autoconhecimento. Esse livro está disponível onde? Quem quiser ler? Não sei, porque tem quase 30 anos. Ah. É certo que ele eu tenho. Não está disponível nas plataformas, não, senhor? Não tem como disponibilizar, não, para as pessoas conhecerem? Não tem mais edição. Mas ainda Pensa em tem. reeditar esse livro, doutor? Eu vou repensar. Eu vou pensar essa possibilidade. Esse é o primeiro, né? Bom, vamos falar de um assunto que eu diria que é até polêmico, né? Hum. Hipnose. O senhor está falando em ressonância psicoterapeuta, É. em terapia, mas está falando o tempo inteiro que tem uma ferramenta dentro da psicoterapia chamada hipnose. Isto. Né? Uhum. Então, essa ferramenta, ela tem vários formatos, né? Com certeza. Tantos antigos, outros recém-inventados, né? O senhor mesmo, por exemplo, é um precursor dessas ferramentas e continua atualizando elas. Uhum. A hipnose serve para acessar o inconsciente, descobrir os traumas e ressignificar. Tão somente isso que ela serve? Vamos lá. A hipnose. Eu não concordo com esse nome hipnose. O que é que eu acho? O que é a hipnose, senão a mudança das ondas betas na estrutura psicológica da pessoa para ondas de 4 ciclos por segundo? É só isso. É um estado alterado de consciência. É só isso. Tira de um estado beta, leva para o gama, leva para o teta, Isso. leva para qualquer E outra nesse onda. estágio, nesses 4 ciclos por segundo, vou acessar o quê? O inconsciente da pessoa. O nosso inconsciente, ele é uma mente que representa 95% do nosso potencial. Só que não raciocina. Essa mente que estamos usando aqui agora dos 5 sentidos, ela representa na nossa estrutura psicológica 5% do nosso potencial. E imagina, né? O Raul Seixas falar nisso, o Raul Seixas está fazendo hoje, dia da gravação, dia 21 de agosto, está fazendo 36 anos que ele partiu. É. E ele já dizia numa das suas canções, né? Eu acho que é Ouro de Tolo, né? E você que só usa 10% da sua cabeça animal. Quer dizer, os 5 sentidos, que eles estão aí contidos na parte consciente. Do indivíduo, né? Já que 95% é o inconsciente. Isso, que as ondas cerebrais desses 5% apenas é 16%. Então, as ondas cerebrais. Ou seja, esse 5% que representa, como o senhor acabou de falar, ele domina toda a parte inconsciente ou não? É ele que domina todo o inconsciente. Na realidade, são 5%. Só que tem condição de chegar até 10%. Essa parte consciente. Diz que Einstein chegou até 10%, usar 10%. É o máximo que pode usar. E é justamente essa parte consciente que
realmente domina o nosso inconsciente, que representa 90%. Como ele não tem raciocínio lógico, aquilo que você imagina é a verdade para ele. Por exemplo, eu vou fazer uma palestra agora lá em Portugal, nesse congresso internacional. O meu tema vai ser... Como é o tema? Suas crenças e sua estrutura psicológica. Ou seja, você é o resultado do que você pensa e do que você acredita. Por isso que as pessoas não são iguais a todos. Tá? Então, se você, por exemplo, acredita se você tomar leite com manga, você adoece e morre, você É capaz que adoeça e morra. vai adoecer e morrer. E eu digo que muitos dos acidentes na vida da gente é o resultado da nossa forma de pensar. E é verdade. Engraçado que você falou em Dr. Jung, o Carl Gustav Jung, um dos grandes discípulos do Freud. Tem uma frase dele que ele fala o seguinte: até que se torne consciente, até que o teu inconsciente se torne consciente, você vai viver dirigido por ele e vai chamar de destino. De destino, exatamente. É fantástico isso. Agora, doutor Idalino, vamos falar da hipnose. Essa hipnose clássica que existe por aí, que as pessoas, até a hipnose de circo, vamos dizer assim, Sim. que as pessoas chegam na televisão e fazem aquele show, hipnose show. É a mesma ferramenta para o tratamento do inconsciente que o psicólogo, que o psicoterapeuta É a usa? mesma ferramenta. Essa hipnose show nada mais é do que aquela prática de tirar a pessoa do 16 ciclos por segundo e levar para 4 ciclos por segundo. É a mesma coisa. Agora, a prática e a aplicação que entra na hipnoterapia, aí fica a critério de cada profissional que se quer treinado para essa finalidade. O sujeito hipnotizado, ele tem controle de si ou não? Ele está totalmente entregue ao hipnoterapeuta? Quando a pessoa está hipnotizado, é como se anestesiasse a parte consciente, a parte lógica. Então ele não tem domínio? Não. Se ele quiser sair do transe, ele não consegue sem a direção do hipnólogo. A depender do nível que o profissional colocar. Se colocar num nível Bem profundo, ele não tem nenhum Não. controle sobre si. Não. Fica à mercê do hipnólogo. É. Isso é um perigo, hein? Olha só, é verdade que é perigo. Mas dificilmente isso acontece ipsiliter. Por quê? Lembre-se que dentro de nós temos o nosso instinto de preservação. Se o instinto de preservação vê que vai ser usado, se os comandos do hipnólogo vai estar para prejudicar, automaticamente sai. Nesse aspecto. O próprio inconsciente faz com que o consciente acorde, né? Da anestesia, como o senhor falou. Pois é. O instinto de preservação, ele se ativa e, se perceber... Acontece, doutor Idalino, alguém no estado alterado de consciência, por um hipnólogo, naturalmente, e vamos dizer que esse hipnólogo não tenha total domínio sobre hipnose, Tá. né? E ele acaba se perdendo nesse transe que ele está fazendo com o cliente dele. E ele não tem... Ele foi tão profundo, visitou instâncias tão, vamos dizer assim, ainda não visitadas, né? E ele acaba perdendo a possibilidade de voltar com esse cliente que está hipnotizado. Há esse perigo de deixar o cliente lá e sem trazer para o aqui, agora? É muito difícil, mas há essa possibilidade sim. Tá? Ele não consegue trazer. Mas isso também não é problema, porque o instinto de preservação está aí. Vai demorar um pouquinho para o instinto de preservação trazer. É automático. Mas acontece. Isso é um perigo, porque enquanto esse instinto de preservação não entrar em ação para preservar o seu ser, esse tempo pode acontecer uma catástrofe, né? Até problemas externos, ele sair do a pessoa local, em si, ou coisa parecida, ou sair bepinel. Não. Nesse caso, o instinto de preservação, se o profissional não conseguir trazer, por algum motivo, o próprio instinto de preservação deixa a pessoa lá parada. Não tem atitude nenhuma. O instinto de preservação vai manter a pessoa parado até voltar às ondas cerebrais. E quando isso acontecer, ele volta ao normal como era antes? Normal. Não fica nenhum vestígio? Não. Ele não mexeu numa ferida e deixou aberta mais do que estava? Se o profissional mexeu, mas o instinto de preservação não vai mexer. Mas se o profissional mexeu numa ferida, ou seja, numa memória conflituosa e deixou, não soube controlar. Então vamos lá, doutor, vamos dizer que o senhor está hipnotizando uma pessoa que tem hoje 70 anos de idade, né?
E por algum motivo ele procurou o hipnólogo, o hipnoterapeuta, para ver algumas questões do seu inconsciente. E o terapeuta, depois de algumas sessões, depois da anamnese, depois de algumas sessões, viu a possibilidade de ter que hipnotizá-lo para acessar determinados conflitos que porventura possam existir em sua vida pregressa. Certo. Então, dos 70, ele vai lá, regride para os 60, para os 50, está nos 30, está nos 20, está tudo ok, está encontrando algumas coisinhas. É como se fosse, eu diria, um exame de colonoscopia. Vai encontrando coisas pequenas, vai fazendo, enfim, chegou lá nos 10 anos de idade. Uhum. Encontrou lá o problema sério e acessou, está lá. E aí ele vai mexer nesse problema. Como ter a certeza de que ele mexeu no problema, ressignificou e curou e não deixou vestígio para aumentar esse problema? Olha só, o terapeuta, o cliente é que sabe o conflito que tem. Concorda? É o cliente que sabe o conflito que tem. Ou não. Ele pode saber ou não, ser inconsciente. Não, é o conflito, ou seja, é a manifestação do conflito. Sim. Tá? Ele sabe, ele quando vai procurar um terapeuta, seja um terapeuta ou psicoterapeuta, ele vai levar o conflito, ou seja, como é que ele está vivendo. Aí, ele vai explicar o que é que ele sente no dia a dia. Vai explicar para quem? Para o hipnoterapeuta. O hipnoterapeuta, ele não sabe qual é a causa, ele vai buscar a causa e a origem. Aí entra a regressão. Aí entra a regressão, que vai levar para usar o seu exemplo, chegar aos 10 anos. Quando chegar aos 10 anos, que aí, quando toca no conteúdo, a memória aflora. Opa, é a memória do conflito, mexeu nela. Aí o profissional, ele vai o quê? Ele vai dissolver, vai trabalhar, vai desgastar, reprogramar. Isso, é nesse ponto que eu cheguei. Isso. E se ele não fizer essa reprogramação, essa dissolução, não resolver por completo, achar que está resolvido e ainda ficar um vestígio lá, não vai piorar a situação do cliente? Não, se ele mexeu, já trabalhou, só ficou algum resíduo, o conflito vai ficar menos. Aí numa próxima sessão, no próximo encontro, vai ser trabalhar, vai se aprofundando aos poucos. E por ter mexido, ele não vai ter, vamos dizer assim, efeitos piores do que ele tinha, já que mexeu, tipo numa ferida. Não, desmascarou a memória, já começa a dissolver a memória. Que legal. A memória vai sendo dissolvida e vai diminuindo. Entendeu? Então, não, isso não acontece, não. Então, deixando ou não resíduo, não há um perigo de piorar a situação, piorar do que já estava. Vai continuar um pouquinho ainda. Doutor Idalino, o mestre Freud, lá no passado, né, ele utilizava, inclusive, a hipnose, junto com Foucault, na França, em Paris. E ali, ele deixou de utilizar por influência do Foucault, né? E pela ineficácia, segundo o próprio Freud, falava que a hipnose tinha, e ele desprezou e usou a associação livre, Isso, que não deixa de ser uma ferramenta, claro. Que não deixa de ser uma ferramenta hipnótica. E lógico. Ele só trocou de nome. Ele deixou mesmo por conta, porque ele buscava aí a origem da histeria, né? Ele deixou por conta da influência do Foucault naquela época, ou ele mesmo não acreditava na hipnose? Porque o Foucault dizia que a hipnose era um jogo de poder, né? E poder não cura quem está precisando. Por isso que eles dois desprezaram. Me fala um pouco aí, por que o Freud desprezou a hipnose? Olha só. Quando a hipnose ela entrou em formatação, né? Muitas coisas ninguém conhecia, né? Então só sabia aplicar, só sabia os resultados, né? Então, mas Freud, ele não muito se ligou com isso, porque ele também acreditava que o simples diálogo, o simples permitir que a pessoa externasse suas questões, seus conflitos, resolveria. Então, resultado, ele criou a psicanálise, que é a associação livre. Não é? Então, resultado, ele preferiu investigar. Ele simplesmente... a hipnose naquela época era como se fosse uma ferramenta mágica. Né? O camarada chegava, dava o comando, olha, aqui agora você não vai sentir mais isso. Olha só, como é que pode
Eu pergunto, como é que pode? Se a pessoa tem um conflito, eu hipnotizo a pessoa e digo para a pessoa, a partir de agora, esse conflito não vai existir mais. Eu tenho que dizer, a partir de agora o conflito não existe mais, ou eu tenho que trabalhar aquela memória e dissolver aquela memória realmente para realmente resolver. Eu tenho que trabalhar. E naquela época a hipnose era muito assim, era por comandos. Né? Então a hipnose, o Freud, ele viu perfeitamente que o que precisava era trabalhar. E quando ele trabalhava com associação livre, ele conseguia dissolver, que é o que ele chamou de psicanálise. Né? O comando, como o senhor se refere, não seria, na verdade, um estímulo ou uma sugestão ao inconsciente? É uma sugestão ao inconsciente. E Exatamente. quando eu sugiro ou sugiro que ele faça aquela sugestão para o paciente, eu não estou comandando do mesmo jeito? Eu não estou mexendo com o inconsciente? Estou dando um comando disfarçado? Tá, então vamos lá. O que é a sugestão sem trabalhar o conteúdo e o que é uma sugestão que eu já trabalhei o conteúdo? Porque o que é o conflito? É um condicionamento. Por que o conflito está aí? E que está gerando desarmonia da pessoa no dia a dia. E que eu acesso o inconsciente da pessoa. E trabalho, descobri e trabalho, dissolvo, pronto. Só que a sugestão eu vou dar para o inconsciente da pessoa em cima do condicionamento que existe. Porque aquele cérebro, aquele inconsciente estava acostumado àquele comportamento. Mas a partir do momento que eu trabalho, faço a mente do inconsciente revivenciar, rememorar a situação, eu vou desprogramar tudo, está limpo. Então, se eu não der, no caso, a sugestão para chamar a atenção para o inconsciente, minha sugestão seria pedir para a pessoa fechar os olhos e imaginar, criar uma imagem mental daquela situação, ou seja, o que antes provocava o conflito, agora não provoca mais. É a sugestão nesse sentido. Agora, o que é errado é dar a sugestão sem trabalhar, sem dissolver a origem, a memória da origem. Eis então a necessidade de um psicoterapeuta, ao atender o cliente pela primeira vez, fazer uma belíssima anamnese, né? Profunda, belíssima. Os primeiros contatos, as primeiras sessões, indo devagar para descobrir lá num determinado ponto, se ele achar que deve utilizar a ferramenta hipnose para ir direto ou procurar algo que está provocando aquele conflito, que se faça. Então, é importante demais que o paciente procure o psicoterapeuta ou um hipnólogo de confiança, que tenha um histórico, que tenha pacientes, clientes que dê aí o seu depoimento, porque vai mexer com a coisa mais nobre da vida dele, que é a parte psicológica. Mas se você trabalha, se o psicoterapeuta ele trabalha com a psicanálise, geralmente, dificilmente ele vai usar a hipnose. Ele vai usar única e exclusivamente a associação livre. Única e exclusivamente. Por isso que Freud abriu mão da hipnose. Ele fez valer a técnica dele, que é a associação livre. Que, como a gente falou ainda há pouco, não deixa de ser também um jeito de hipnose, né? Porque a associação livre é uma ferramenta hipnótica, porque, vamos dizer o seguinte, aquelas ferramentas, tem diversas ferramentas hipnóticas, né? Tem a da escada, do elevador, tem a da cebola. São tem técnicas de indução. As técnicas de indução, que acaba sendo também uma associação livre, né? Sim. Então a gente traz as demandas do paciente do jeito que ele quiser, a gente vai conduzindo. Com certeza. E não deixa de ser uma hipnose com outro nome, né? Eu acho que sim. É só o nome, hipnose. O que é hipnose? Doutor, o hipnólogo consegue hipnotizar alguém que não queira ser hipnotizado? Por exemplo, Não. Big tá ali, Big, eu vou te hipnotizar. Ele fala assim, eu não quero, você não consegue me hipnotizar. Não. Eu consigo hipnotizar ele? Não. Se ele não quer, eu não vou conseguir hipnotizá-lo. Agora, eu posso estar conversando com ele, sabe, desviando a atenção dele. Posso tentar até tentar dar uma sugestão, mas ele não quer dificilmente. E se ele não quiser e a gente procurar um outro tipo de ferramenta dentro da associação livre e começar a conduzi-lo, até induzi-lo, daqui a pouco ele já está respondendo aquilo. Se ele não realmente... é um estado alterado de consciência? O que é que você quer saber, Ailton? Isso, com certeza. Com certeza. Ô Big, tudo que você...
como o doutor falou, o que eu quero saber é tudo aquilo que você queira dizer. Fora disso, não tem jeito. Ok. O Big, o doutor, a gente traz o Big sempre como Lombardi, né? Certo. Em todas as nossas entrevistas, eu sempre abordo ele. Então, as pessoas ouvem o Big falar e ele tem umas intervenções bacanas, Maravilha. mas a gente nunca mostra ele. Acho É. que você mostrou uma vez, foi com a menina lá, foi com o Céu, não foi? Tentou. Tentou, né? Tentou. O Big é interessante. Mas, Pois não. doutor Dali, vamos voltar aqui Vamos lá, vamos para lá. hipnose, que é... Posso perguntar um negócio aqui? Por favor, fala no microfone aqui, Big. Daqui dá para ouvir, minha voz é grave. Doutor, é o seguinte, vamos supor aqui, você falou lá que quando demora de ir, a autopreservação faz voltar. O né? instinto de preservação. Pronto. Dentro desse caso, por exemplo, para um tratamento, usar hipnose, por exemplo, para parar de fumar, a sugestão para parar de fumar ela vai funcionar, mas existe a questão da dependência química que vai causar síndrome de abstinência. Isso, no caso, seria, dentro desse processo, um impeditivo, porque a autopreservação diante da questão química faria voltar ao vício? Pronto. Seria essa dificuldade? Deixa eu ver se eu entendi. Rapidinho, pergunta inteligente, não foi? Com certeza. Você é inteligente É. demais. Pois é. Deixa eu tentar colocar. Por exemplo, deu o exemplo da pessoa, né, vai parar de fumar. O perigo não é nem o fumar. O fumar é o espelhamento do conflito que existe. Que aí a pessoa pode ter escolhido fumar, é uma forma de conviver com o conflito. Então, tem que fazer uma terapia para saber qual é a causa e a origem que está motivando sua estrutura psicológica a fumar. Se depois do fumo, logicamente, você já estiver fumando a primeira, a segunda, a terceira vez, e aí, resultado da sua estrutura psicológica, no momento que o conflito está querendo se manifestar na estrutura psicológica, aí você já está condicionado a fumar, pega o cigarro, põe na boca. O que acontece aí? Aliviou o conflito. Percebe? Então, resultado. O que está mais preocupado para um profissional é a causa e a origem que está motivando ao fumo. O fumo é a última coisa. O que é o seguinte, qual é a causa e a origem do conflito? É isso que o profissional se preocupa mais em trabalhar. Agora, sabendo que você veio, procurou uma terapia para se ver livre do fumo. Mas o terapeuta não pode começar por trabalhar o fumo. Porque ele vai tentar condicionar, vai tentar hipnotizar, vai dizer, olha, a partir de agora vai fazer exercício para você parar de fumar. Para descondicionar você a parar de fumar. E a memória que dispara? Essa necessidade que você encontrou, uma forma de conviver, tá, com o conflito usando o fumo. Então, para o profissional, o que importa é a causa e a origem do que motiva você ao vício do fumar. Ok? Seja fumar, seja beber, seja lá o que for. Nesse caso, doutor, como a preservação, né? O instinto de Você preservação. falou, o instinto de preservação, no caso desse assunto aí do tabagismo. Então, o que é que me faz fumar? Me dá prazer. O que é que me faz fumar? Me levar à fuga de determinados problemas. O prazer que ele produz em mim, ele serve para fuga, ele serve para me acalmar, ele serve para tantas outras coisas. Inclusive, se alguém tenta tirar, né, esse tabagismo próprio, para falar assim, não quero, porque é o meu refúgio, É isso mesmo. é o meu remédio, É é o isso que me mesmo. mantém. Isto, perfeito. Agora, por falar nisso, mudando aí... Mas ainda concluindo, você colocou uma coisa interessante. Concluindo isto. Então, mas quando você toma a decisão, olha, o cigarro está me chateando. Puxa, eu não quero. Se aquilo que promove o prazer deixou de promover o prazer, vai procurar um terapeuta, porque ele já viu o médico disse que você precisa parar de fumar, já está afetando os pulmões. Então, é uma forma, esse choque, é uma forma dele ganhar força e procurar o profissional. Ok? Vamos dissolver essa memória que estava promovendo, tá, de alguma forma, o conflito que gerava a substituição pelo cigarro. Né? Mas cabe ao profissional entender o seguinte, o cliente quer ou não mudar, porque se o cliente não quiser, não adianta. Claro, como é que ele
vai deixar de fumar se o fumo lhe dá prazer, lhe dá bem-estar, tudo isso. Ele não tem essa consciência. Ele não sabe que por trás disso tem o conflito. Muito bem. Doutor, no caso, a hipnose, junto com a terapia, né, resolve muitos casos, né? Muitos excessos. Esse, por exemplo, do tabagismo, da bebida alcoólica, das drogas ilícitas como o álcool, por exemplo. O sujeito, quando se encontra no fundo do poço, no fim da picada, ele recorre a um psicólogo, a um psicoterapeuta, Isto. né? A própria hipnose. Uhum. É sabido até que existe cirurgia bariátrica, né? O balão bariátrico, né? Gástrico, Uhum, gástrico. balão gástrico, hipnótico, né? Eu queria que o senhor discorresse mais sobre esse assunto, ou seja, não precisa fazer uma operação física, é uma operação mental, psicológica, e introduz no paciente um balão gástrico como se fosse uma cirurgia bariátrica propriamente dita física. Olha, eu não conheço de perto o processo, tá? Apesar de que eu fiz um curso falando desse balão, mas um balão hipnótico, tá? É dele mesmo que eu estou falando. Dele falando. Mas não se coloca nada senão na mente. Sim, exatamente. Senão na mente. Exatamente o que eu estou falando. Senão na mente. E, de alguma forma, se dá uns comandos juntos. Que é esses comandos que vão descondicionar. Agora, que a pessoa precisa entrar no estado alterado de consciência para aceitar essa sugestão, precisa. E essa cirurgia, entre aspas, né? Ela tem uma eficácia como se fosse a cirurgia física? Olha, a depender da forma como o profissional está conduzindo, ela tem. Agora, não é uma questão de uma sessão. Sim, claro. É como a cirurgia física também, não é questão de uma consulta. Várias consultas, vários exames, preparação e a cirurgia. Bem como a hipnótica, né? São as sugestões que o profissional dá, né, para que, na realidade, fixe na estrutura psicológica do indivíduo, né, e essa imagem, ele continue imaginando que dentro dele tem um balão. Se tem o balão, então, peraí, ele não pode estar usando o 100% do estômago dele. Tem um balão lá que metade está obstruindo. Então, isso vai para... Inclusive, já existem partos cesarianos, né? Sem utilizar a anestesia, tudo por hipnose. Me fala sobre esse assunto. Pois é, vamos terminar isso aqui. Olha só, me perdoe. Vamos deixar claro o papel do inconsciente. Quem conhece daqui aquela história do gênio da lâmpada? Conhece? Todo mundo conhece, né? Conhece? Quer dizer, todo mundo não. Eu conheço, por exemplo. Pois é. Aí o camarada vai andando e aí vem aquela lâmpada árabe, metálica. Suja, muito suja. Ele vê aquele negócio brilhando, ele vai lá, pega aquela lâmpada, não é? Sim. Limpa e surge dali dentro o quê? Um gênio? O gênio. O que faz esse gênio? Ele Cruza os braços e eis-me aqui, Senhor. E daí em diante, peça que eu materializo. Exatamente. Não é? E aí o indivíduo pede e ele materializa. Se não souber pedir, ele vai materializar errado, né? Vai materializar errado. E o gênio é esse inconsciente nosso. O nosso inconsciente, essa história, esse gênio é o nosso inconsciente. Então, quando a partir do momento que eu sugiro, né, que estou colocando ali o balão, tá, lá dentro do estômago dele, ele vai acreditar, o gênio vai materializar esse balão aqui dentro. Sim. E a pessoa vai sentir. E desta forma, é por isso que eu digo, tem que saber colocar, tem que saber dar a sugestão. Se o profissional não souber trabalhar com o inconsciente, tá certo? Mas a gente está falando a partir do princípio que o profissional sabe, né? Eu quero saber o resultado positivo de um bom profissional. Um bom profissional. Vai resolver o problema. Isso. Resolve o problema mesmo como se ele tivesse com um balão físico. Porque o gênio não discute. Ele só obedece. Só obedece. Então, se você dá uma informação confusa, ele não vai saber trabalhar. Então, tudo na vida da gente trabalha com o estado alterado de consciência, o profissional tem que saber dar o comando para o gênio interno da pessoa, que é o inconsciente. Muito bem, doutor. Que ele está pronto para materializar tudo. Partindo desse princípio, desse pressuposto, a gente vai então para um assunto que já existe aí em larga escala, pelo menos aí está sendo muito publicado, né? Que é a questão
da hipnose em parto cesariana. Me fala um pouquinho desse assunto. Olha, eu nunca apliquei a hipnose em parto, tá? Mas conheço muitos casos, muitos amigos que já trabalharam, tá certo? A partir do momento que a pessoa está no dia de fazer o parto e você põe aquela mulher, mas não é a primeira vez que você chega, né? Ela está já com a dor que você vai aplicar, não. O processo é Sim, diferente. o processo natural, É, normal, até o preparando. processo- Não tem uma cesariana? É. Vamos marcar para daqui a 30 dias. Então vamos seguir todos os... Como Qual se é o fosse, processo? tirou o anestesista físico, vamos agora para o hipnólogo, Tá, que já foi preparado para isso. Isso. O hipnólogo, ele vai hipnotizando a pessoa, ou seja, acessando o gênio da pessoa e dando um comando para aquele dia, para aquela hora, o gênio tomar todas as providências. O gênio promover a anestesia e o resultado sair perfeito. Então, o parto trabalha também nessa situação. É uma onde o eficácia de gênio 100%, doutor? É uma eficácia de 100%. Bem como anestesia para canal dentário, então qualquer tipo de anestesia. Isto, a pessoa tem que ser preparada. O Fábio Puentes, né, que trabalha em São Paulo, me parece, alguém me disse alguma vez, eu não me lembro se era ele, que ele já estava, inclusive, prestando serviço a alguns hospitais com Foi, Fábio pacientes, Pontes, foi Fábio estava, Pontes, é. pacientes em estado terminal de câncer, que Também. onde a hemorfina não estava mais funcionando para tirar dor, ele ela aplicava E hipnose. aplicava Isso procede. Claro, claro. Então vejamos, né, se ele consegue tirar a dor de uma pessoa que está portando câncer em fase terminal, consegue também Isso. anestesiar uma senhora grávida para Com ter um certeza. parto por cesariana. Agora, voltando a dizer, não é chegar na hora assim, da hora Claro. do parto e chama o hipnólogo. Não, bem A claro. pessoa procura antes e vai sendo treinada inconscientemente para essa finalidade. Claro, eu vou repetir, né? Parto cesariana, a gestante, ela está gestando o seu filho, culminando para quando esse feto estiver maduro, tem data e hora, local marcado, né? Então, até lá, há uma preparação total médica, tal. Então, Eu lhe vai ter uma mandei- preparação eu lhe mandei hipnótica. o último vídeo de uma entrevista que eu dei numa rádio sobre hipnose, onde eu fiz uma demonstração. Eu lhe mandei esse vídeo, não? Não. No Onde é que a WhatsApp? gente acha esse vídeo, doutor? Eu lhe mando, é possível, eu já vou mandar agora. O senhor podia até fazer... Ô, Júnior, todos os vídeos que o doutor Idalino tiver aí em alguma plataforma, a gente pode disponibilizar aqui para os nossos telespectadores, ouvintes e seguidores tomar conhecimento? Hã? O link tem como... O link que eu link estou do falando. canal do YouTube. Passar o link para ele. Para você Porque, de colocar. alguma forma, esse vídeo onde eu hipnotizo uma pessoa durante a apresentação do estúdio, aliás, eu mandei. Não recebi, não lembro desse Tá? vídeo. Foi numa entrevista assim, hipnotizei a pessoa, tá? E dei vários comandos. E a pessoa, no estado natural de consciência, obedecendo todos os comandos. Aí, Silvia vai mandar, depois dá uma lida. com calma. Então, doutor, aquela hipnose que eu já presenciei o senhor fazer há um tempo atrás, onde uma moça fisicamente magrinha, né? Por ser magrinha, teoricamente é frágil, né? Ela deitada em 3 cadeiras, né? E onde o senhor dava os comandos, tirava a cadeira do meio, ela ficava com as 2 cadeiras, uma nas nádegas, outra nas costas, e a coluna livre, né? É isto. E uma pessoa Subia. igual o Big, grande, forte, subia nela e nada acontecia. Nada acontecia. Ali é maravilhoso Com certeza. Trabalhar com o inconsciente é fantástico. Por exemplo, nesse exemplo, nessa apresentação, eu disse, uma das coisas que eu disse para a pessoa, eu disse, olha, tá aqui meio copo de vinho. Você vai tomar. Vai ficar bebinho. E era água. Água. E aí foi dado diante das câmeras. É como Esse aí ficou doidinho. Bebo. É como dar uma cebola e botar na cabeça dele que ele está comendo uma maçã, ele vai sentir gosto de maçã. Vai sentir gosto de maçã. Não vai sentir nada. E Nada de aquela cebola. que a gente faz sumir um dedo, o cara não consegue ver. O número 3, você apaga da memória dele, um determinado número, ele não consegue. Eu fiz alguma coisa parecida aí. Eu fiz vários exemplos na apresentação. Agora, quando eu fiz, eu não gostei muito de estar falando de hipnose. Eu digo que sempre é o poder do subconsciente. E geralmente, quando eu faço algumas demonstrações,
Eu prefiro mostrar para as pessoas o seguinte: a forma como você age, a forma como você se relaciona, porque você tem um poder muito grande dentro de você. E a gente só sugestiona de forma negativa. Mas precisa, ou seja, a pessoa aprender a pensar para programar seu gênio interno. Doutor Idalino, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente vê hipnose de circo aí, como é chamada, né? Inclusive os hipnólogos se apresentando em televisão ao vivo. É. Aqui nesse ambiente, nesse estúdio, nós temos aqui 5 pessoas. Nós dois estamos aqui na tela, mas tem mais a nossa galera que nos apoia, está ali do lado. Se o senhor quiser, ou um deles quiser ser hipnotizado, nesse momento o senhor consegue hipnotizar ele, fazer uma demonstração? Se a pessoa for uma pessoa suscetível e tiver essa sensibilidade, sem problema nenhum. O que é ser suscetível? Por exemplo, eu posso fazer um teste com eles aqui, com as pessoas. Aquele suscetível, ele vai aceitar de cara as sugestões. Então quer dizer que na televisão, esses hipnólogos, quando fazem aquele show lá, aquelas pessoas que ele está hipnotizando são pessoas que previamente já foram trabalhadas, já foram organizadas, são suscetíveis, e ele vai utilizar, digamos assim, dar sequência o que ele já havia feito nos bastidores. Nos bastidores. Não é qualquer pessoa. Ele não pegou aleatoriamente no palco. Para fazer na qualquer plateia. coisa, não. O mais que se pode fazer para isto é ver se os dedos colaram, ou botar uma cadeira. Mas a sugestão mais profunda, não. Tem que ser preparado antes. Doutor Idalino, hipnose coletiva. Big quer fazer uma pergunta, né, Big? Antes dessa resposta, fala, Big, fala sua pergunta. É melhor você perguntar primeiro. Não, rapaz. Ô, doutor, esse negócio do balão gástrico lá, quer dizer, hipnotiza e a pessoa fica como se tivesse, emagrece mesmo. Ele sente, toda, claro. Né? Porque o inconsciente da pessoa, ele toma como verdade e, logicamente, você não vai sentir mais fome. É como se o inconsciente, com isso, ele vai promover no seu metabolismo a possibilidade do emagrecimento. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta para mim, não para o colega de trabalho. No caso de um problema de impotência, o senhor consegue botar uma tadala no organismo da pessoa assim para ficar direto? Olha, eu nunca fiz não, viu? Eu nunca fiz não. O professor, ele está falando que não é para ele não, é para um Não é colega pra de ele, trabalho. colega de trabalho, é. Mas para falar desse assunto que o Big trouxe aí, para uma pessoa impotente, um homem, né? O sexo masculino ser impotente, que usa a tadalafila, como ele acabou de dizer. Tem 2 assuntos, né? Aí, saindo um pouco dessa graça aí que o Big fez aí, dessa gozação, vindo para a realidade, né? Tem 2 males, né? Que são, vamos dizer assim, bem recorrentes aos seres humanos. Tanto o masculino quanto o feminino. Né? Isso já foi discutido largamente nos congressos, no nosso curso de pós-graduação, que é na mulher, né? A ausência de orgasmo. 50% das mulheres não têm orgasmo. Nunca tiveram. Talvez vão ter um dia ou não. Sim. No homem, ejaculação precoce. Isto. Então, esses 2 assuntos, tanto na mulher quanto no homem, eles podem ter cunho científico, que eu falo cunho físico, que vai ter que ser feito com um médico, e o cunho psicológico, que seria com um psicólogo. Com O senhor pode discorrer sobre esses 2 assuntos, doutor? Quer dizer, esse assunto em 2 vertentes? Pois é. Imagina que a pessoa tinha ereção normal. E de uma hora para outra ele perdeu a ereção. Mas eu estou falando de ejaculação precoce. Certo. Ejaculação precoce. Ok. Então, mas ele já traz desde a infância, desde a adolescência, essa complicação. Então precisa saber o seguinte: o profissional tem que descobrir qual é a causa e a origem. Que causa biológica é esta? Só depois que ele pesquisar na estrutura psicológica da pessoa, ele vai poder dar um diagnóstico e poder trabalhar. Então essa causa poderá ser biológica ou psicológica, ou as 2 Ou as 2. causas juntas. Isto. E quando ela é biológica, o médico, naturalmente, o sexólogo e o médico vai saber como fazer. Isto, Com um tratamento medicamentoso, claro. Isto, E quando ele tem um cunho psicológico, metade ou total psicológico, que entra o seu trabalho de psicólogo,
ou até utilizando a própria hipnose. Esses casos, como é que é resolvido, doutor? Como é que são resolvidos? Olha só, vamos imaginar que o indivíduo, a causa dele é biológica. Se ele traz isso desde a adolescência, como é que está a estrutura psicológica dele diante a isso? Ele saber que os homens, os homens comuns têm ereção, etc, etc, etc. Mas o caso dele, ele já é frustrado e não dá satisfação para uma mulher. Porque se ele tem a ejaculação antecipada, ok? Ou seja, ele não consegue segurar, tá, o processo. Doutor, não seria no caso a gente Aí tem que trabalhar essa parte. É biológica nesse sentido, mas até pelo condicionamento, que é a frustração que fica na cabeça da pessoa. Aí o profissional tem que trabalhar isso aí, essa parte psicológica. Me diga uma coisa, doutor, voltando até... Porque, me perdoe, não adianta a pessoa... O biológico já tem influenciado e programado o psicológico e o médico entrar com o remédio. Porque já tem um condicionamento psicológico. Então tem que trabalhar os dois casados. Sim, claro. Né? Nesse caso, foi citado aqui agora, nessa entrevista, algumas vezes, o nosso querido Jung, né? O Carl Gustav Jung. E, inclusive, falando de arquétipos e complexos, né? Teria alguma ligação do caso da ejaculação precoce, dos arquétipos da inconsciência coletiva, do que o homem... no passado ele se comportava como um animal, porque na verdade ele era um animal, só que ele não tinha acesso a, vamos dizer, a tecnologia para aguçar a inteligência dele hoje e transformar no que nós somos, essa maravilha que é o ser humano, que é a ciência, né? E pelo fato de nós éramos e ainda somos parte da cadeia alimentar, e quando nós vivíamos como nômades, né? Caçadores e depois caçadores-coletores, e nós vivíamos como os animais irracionais, né? Caçando e comendo e correndo antes de criar as tribos e nos transformamos aí em caçadores-coletores. Então, por questão até de preservação, né? Onde é que o animal sexuado fica mais bobo, fica mais besta, fica mais vulnerável? Na cópula, né? O senhor vê que os passarinhos aí, quando eles estão copulando, eles caem e você pega de mão. O homem também ficava desse jeito e fica, né? Então, não seria, vamos dizer assim, algo dos arquétipos, eu tenho que ejacular rápido e mandar a fêmea correr para a gente não ser... os predadores não fazer a gente de alimento, e se fizer, a minha permanência já foi, o sêmen já foi na fêmea. Tem alguma coisa por aí nessa questão também da ejaculação precoce, traz dos ancestrais? Eu confesso sinceramente, o que você está colocando tem lógica, porque é um condicionamento, tá, da época que nós éramos bem primitivos, né? E essa questão, o indivíduo ejacula logo para não ser pego pelo predador, tá? E que isso está na gente hoje. Será que é isso? Será que todo homem tem essa ejaculação precoce? Não sei, eu estou perguntando ao senhor que é especialista. Pelo menos até agora, o que traz toda a literatura de Jung não nos mostra que, na realidade, isso é uma coisa padrão e natural. Não, mas não estou falando que seja padrão. Existe essa possibilidade, quando esse problema for um problema psicológico, seria também algo dos arquétipos, segundo Jung, nessa situação que eu estou te falando? Isso poderia acontecer? Poderia padrão acontecer. Não existe, padrão para nada. Poderia acontecer. Agora, será mesmo que tem a ver com alguma coisa lá no arquivo? Não sei. Eu não vejo eu não sei. Mas pode acontecer? Pode até acontecer. Tudo pode acontecer. Agora eu não posso afirmar. Se for assim também, a gente vai olhar para o lado feminino que não chega ao orgasmo, né? Metade das mulheres, isso é notório. Pelo menos os especialistas falam, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu ouço, eu leio, eu vejo as pessoas falando que são especialistas nesse assunto, de que cerca de 50% das mulheres nunca tiveram orgasmo. Eu falo das mulheres ativamente, sexualmente ativa. Nunca tiveram, e umas vão morrer sem tê-lo.
E que também, partindo desse pressuposto que nós citamos dos arquétipos, que a mulher também sempre foi coisificada, né? E isso até pouco tempo, se a gente olhar, por exemplo, as mulheres de Atenas, o próprio Chico Buarque tem uma canção, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Claro que ele faz uma porrada em cima disso aí, e que até existiu aí, alguém já falou que as crianças, quando nasciam, seriam mutiladas o seu clitóris para não sentir prazer, porque Pra não mulher sentir tinha que prazer. procriar. É. Isso aí acho que faz parte também disso aí, talvez, essa questão da falta de... Não seria, vamos dizer assim, a questão edipiana? De piano. Não seria também? Eu também concordo com você. Porque nas fases que a gente passa, né, naquelas primeiras fases, a oral, a anal, a fálica, a edipiana Isso. e por aí vai, talvez tenha algum cunho nisso aí quando acontecer Essa essas parte questões. psicológica. Pode acontecer, né? Sim, sim. Acho que tem tudo a ver com essas memórias. Doutor Idalino, PDI, parceria direta com o inconsciente. O senhor já falou que é a ressonância psicoterapeuta, né? Não. Ou seria outra coisa? Não. A PDI é uma parceria que nós fazemos com o inconsciente do cliente. Toda vez que a gente coloca o inconsciente da pessoa no estado alterado de consciência, tá certo? Ele fica lá. Ou seja, você já colocou ele numa frequência, aí agora você vai fazer uma parceria com ele, tá certo? Para poder ajudar o seu dono. Essa parceria seria uma linguagem clara, vamos dizer, um diálogo, que ele aceitasse o diálogo? Que tipo de parceria é essa? É o meu consciente no teu consciente? Não. Ou no inconsciente, desculpa. Não. O que é A PDI. a PDI? A pessoa está no estado alterado de consciência, eu hipnotizei a pessoa. A partir do momento que eu já consegui o contato, eu vou dar a sugestão, tá certo? E simplesmente eu vou dizer, olha, a partir de agora, tá? Eu vou dar umas sugestões e você vai aceitar. Pronto, acabou. Então eu fiz uma parceria com ele. Mesmo porque, ao fazer isto, eu vou estar dizendo para ele que eu quero ajudar. Eu estou colocando a estrutura psicológica dele no estado alterado de consciência porque eu quero ajudar a personalidade dele. E ele... Pergunto para ele, olha, vamos verificar essa situação, isso, vamos trabalhar. Pergunta para o inconsciente. Para o inconsciente. Doutor, Ele vai ser meu parceiro. Dessensibilização breve de conflito, o que vem a ser? Pois é. A dessensibilização breve de conflito, que é outra técnica que está num outro livro meu, né? Ou seja, são 3 técnicas. É a ressonância, nesse outro livro está a ressonância psicoterapêutica, está a PDI, que é a parceria, e está também a dessensibilização. Por exemplo, a pessoa... por exemplo, ele tem medo de alguma coisa. Vou fazer diferente. Uma vez eu cheguei na Chapada, fui visitar uma cachoeira, e quando era um dia de domingo, muita gente, né? E tinha uma moça no alto da cachoeira, né? Como eu ia chegando, vi. Quando ela ia se aproximando, quando ela começou a olhar, ela quase cai. Aí começou a gritar, que medo. Aí eu ia chegando, eu propus para a família dela, eu posso ajudá-la? Posso? Aí a família disse, tudo bem, quem é o senhor? Eu me identifiquei e tal. Aí eu disse para a moça, eu quero te ajudar. Você aceita? Aí a família disse, não, aceite. E aí eu pedi para ela tinha um medo, teve um pânico. Eu comecei a trabalhar o medo dela, eu provoquei o medo ao extremo. E aí fui dissolvendo aquela carga. E quando terminou tudo, eu disse, agora pode chegar lá, na beira da coisa. Ela chegou lá, olhou, não sentiu. Eu digo, você está sentindo? Não está sentindo nada. Então, que legal, doutor. Então é como se alguém tivesse com uma dor de cabeça terrível, a gente fosse lá, fizesse uma dessensibilização breve daquele conflito que ela está tendo, ou seja, potencializasse mais a dor para depois retirar ela e ela ficar sem dor. Nesse caso, para dor de cabeça... Não, tem que trabalhar o que é que está provocando a dor de cabeça. Nesse caso, não é específico para a dor de cabeça. E essa dessensibilização breve, para tirar essa dor de rapidez, como é que faz? Para tirar a dor de cabeça, a dor em si é uma manifestação de um conflito que está lá dentro. Sim, mas não tem uma técnica que retira essa dor de cabeça? Para essa dor de cabeça, do jeito que está colocando, que eu usei o exemplo do pânico lá, aí é diferente. E quem tem medo de barata? É igualzinho a cachoeira? É igualzinho? É a mesma coisa. Medo de barata, medo de escuro. Tudo isso, medo, claustrofobia, medo de lugares fechados. Tudo isso, com a dessensibilização breve de conflito, resolve. É na hora. Agora tem que saber aplicar.
Muito bem. Por falar em resolver as coisas, eu quero pedir licença ao senhor um minuto Tá. para resolver uma situação com você. Você que está com um problema de locomoção, está se apertando em ônibus cheio, dependendo de carona ou do transporte público, mas você precisa produzir mais, progredir, ter uma locomoção mais rápida. A maneira certa para isso seria um carro, né? E carro, o melhor que tem é um Chevrolet. E muito melhor de ter um carro são as condições que o consórcio Chevrolet está favorecendo a você a tê-lo. A Chevrolet está fazendo 100 anos no Brasil e o consórcio dela 47 anos. Juntaram o consórcio e a fábrica e estão fazendo uma festa extraordinária no ano de 2025. E quem ganha o presente é você. Se você fizer um consórcio Chevrolet agora para um carro novo ou seminovo, seja qualquer o valor que você queira pagar um carro dentro dos grupos existentes na Chevrolet, você vai concorrer a 2 prêmios, um semanal e um mensal. Se você escolher grupos que você quer concorrer todo sábado a R$25 mil, você se inscreve nele. Mas se você quiser concorrer a um prêmio mais suntuoso, um prêmio mais forte, R$100 mil, por exemplo, você vai concorrer todo sábado, uma vez por mês. Todo sábado, não, um sábado por mês, você vai concorrer a um prêmio de R$100 mil em comemoração dos 100 anos da Chevrolet no Brasil. Vamos lá, e para pagar esse carro sem juros, você escolhe o carro, o valor do carro que você quer comprar novo ou seminovo, pode dividir até 100 vezes. E aí você vai pagando sua parcela e concorrendo ao sorteio mensal ordinário. Todos os meses terá um sorteado. Mas se tiver pressa do carro, tem um sistema de lance, que tem um lance livre, que você pode dar tanto quanto você quiser. É livre. Tem o lance limitado, 30%, fixo. Esse lance fixo, nesta modalidade, todos serão contemplados com apenas 30%. Se você tiver um carro de qualquer marca, de qualquer ano, de qualquer modelo, traz para a gente colocar no negócio. Se quiser uma parte desse carro em dinheiro, a gente devolve o famoso troco. Mas se você não tem lance livre, você não tem lance fixo de 30% e nem tem carro usado para colocar no negócio, a Chevrolet pensou em você. Tem o lance embutido. O que é o lance embutido? Você vai utilizar da própria carta de crédito um percentual para ofertar de lance. Frita o porco na mesma banha, como a vovó já dizia. Então você quer um carro de 100 mil, faz um crédito de 115. É como se você tivesse tomado emprestado R$15 mil para dar de lance. Só que a diferença é que aqui não tem juros. Você toma emprestado na mão de um parente, ele cobra juros. No banco ele cobra juros. Em qualquer lugar que você tomar dinheiro emprestado, vai cobrar juros. No consórcio Chevrolet não. É sem juros. Quer melhor? Aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aí na tela. Faz isso agora. O seu contato vai cair certamente na nossa equipe de vendas e você terá um tratamento humanizado. Um tratamento assim tanto quanto nós estamos tendo aqui agora com o doutor Idalino Almeida. Um tratamento humanizadíssimo e você vai resolver seu problema. Temos algo em comum. Eu tenho um carro para te vender, tu quer um carro para comprar. E o elo disso é o consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Doutor Idalino, você já foi meu cliente, me comprou um HB20 uma vez, não foi? Ah, foi mesmo. Como é que eu falo de Chevrolet traga HB20? Porque o grupo New Chase tem outras marcas, né? É importante que o consórcio Chevrolet você pode comprar qualquer carro, ok? Ah, é? É lógico. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui. E o grupo New Chase, do qual nós fazemos parte, que é o maior revendedor de consórcio da Chevrolet, dá essa condição. Até porque todos os concessionários Chevrolet, tá, tem o setor de carros usados. Quem tem um carro de outra marca e traz no negócio, eu falei ainda há pouco, serve como lance, qualquer marca, qualquer modelo, esse carro vai para o setor de seminovos. E ele pode ser vendido através do consórcio Chevrolet, que não tem juros. Ah, que barato, né? Que bacana. Meu caro doutor Idalino Souza Almeida, Isa, eu tenho uma profunda admiração pelo senhor, profundo respeito e agradecimento. Eu aprendi muito ao teu lado quando fizemos a nossa pós-graduação de terapia regressiva. Tantos professores maravilhosos sob a sua direção e da queridíssima Silvia que está aqui do nosso lado. Com certeza. Aprendi muito ali e a partir dali eu pesquisei muita coisa. Eu avancei em muitos assuntos e que me nortearam muito bem
aí no meu dia a dia, sobretudo no trato Maravilha. com o outro, né? Maravilha. Eu te agradeço a sua disponibilidade de vir lá de Piatã, né? Você está morando na Chapada, 600 quilômetros a 600 quilômetros, lá para cá. para aqui estar na nossa bancada, Uhum. dando essa aula aqui pra gente. Foram momentos de muita catarse, né? Nessas idas e vindas, nessas mergulhadas no Uhum. inconsciente. Claro que não deu para gente falar nem um terço, nem um milésimo Com certeza. do que o senhor tem para falar. Mas o que falou já foi bom para mim e para tanta gente que nos escuta. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Agradeço muito a todos vocês, né? Ao Big, Big, né? Que realmente manteve esse contato, ao nosso amigo. Juninho, E, querido, e a você em primeiro lugar. oh meu Deus. Forte abraço. Forte Fico abraço. muito feliz. Muito obrigado, Eu que doutor. agradeço. Valeu, galera. Mais um podcast diretamente do mundo do inconsciente para você. Fui. Aí o Solino convida, novidade e informação